Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? A quantidade avassaladora de pessoas aparecendo me recomendando Samurai dos Olhos Azuis foi enorme. Muita gente falando que é incrível, que é maravilhosa a animação. Aí veio o Hideo Kojima, falou que é a melhor animação de 2023. Dentre as pessoas que estavam me recomendando, teve um cara que chegou e falou pra mim: Gaveta, é o Arcane de 2023. Tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Aí eu falei, pô, agora vou ter que ver. Assisti inteira. É o Arcane de 2023? Depende. No sentido de ser a melhor série de animação do ano, sem dúvida, é a melhor série de animação do ano pra mim também. Mas eu não sei se eu compararia com Arcane. Ela tem as suas próprias peculiaridades. E hoje eu quero falar disso. Eu quero dissecar um pouco essa animação. Primeiro falando um pouco da parte da arte, porque eu acho que eles fizeram determinadas escolhas. E depois, mais lá na frente, eu posso começar a falar da parte narrativa e aí eu vou ter que falar de spoiler. Mas vai ter um aviso no meio do vídeo, então se você quiser ver até certa parte, dá pra ver. E a pessoa que quer me ver falando, aí eu queria ver a opinião do Gaveta completa. Tudo nesse vídeo, depois da vinheta. Vamos lá, eu quero começar com a frase: é o Arcane de 2023. Não, calma, Se ele não tem como provar, querido. A melhor animação do ano pra mim até agora foi, não que eu vejo 1 milhão de animações, né, das que eu vi. Essa frase ela tem peso pra mim porque quem viu o meu vídeo aqui de Arcane, eu fiz um vídeo completo de Arcane, na minha opinião, foi a melhor série de animação que eu já vi na vida. Artisticamente falando, acho que até narrativamente, sabe assim. Se for comparar com filmes aí a concorrência é mais pesada, mas com série de animação foi um marco pra mim. Então eu vou levar em consideração quando alguém fala que isso daí é o Arcane de 2023. Não é. É diferente. Assim, eu sinto que o Arcane era uma construção de mundo. Parece que a série toda ela é baseada nisso, em construir um mundo, um universo, personagens, tal. Eu sinto que Samurai dos Olhos Azuis é uma construção de uma lenda. É diferente, assim, não só a lenda dentro da história, a lenda do Onryo, daquele espírito matador imparável em busca de vingança, como vendo de fora, toda a estrutura remete a isso. Você tá vendo como se constrói uma lenda japonesa. Me lembra muito Ghost of Tsushima, que foi um jogo que eu amei num nível que eu não sei calcular. Eu fiz até um vídeo aqui zoando, né, no canal e tal. Eu sinto que eu gostei mais desse jogo que grande parte das pessoas, sabe assim? Eu amei esse jogo num nível que eu não sei calcular, gente. Tô falando sério, assim. E esse jogo, ele é isso, essa construção da lenda, né, do fantasma de Tsushima. E eu sinto tanto essa animação agora, Samurai dos Olhos Azuis, quanto Ghost of Tsushima, quando começa a borrar os limites do que poderia ser real e do que é a lenda, você vai se empolgando, vai se arrepiando, vai ficando mais irado, sabe? Nas cenas que misturam isso na série e no jogo também. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo eu fiquei maravilhado, né? Fantástico e tal. O auge do momento, todo jogo tem aquele momento do auge que você arrepia e tal. Tem uma parte que o fantasma, né? Ele ainda não era fantasma, ele era só um guerreiro ali e tal, que ele voltou dos mortos. E ele tá segurando uma batalha inteira num castelo e ele vence. E aí no final, quando você vai enfrentar um cara lá, você ganha um novo poder, que é o poder do fantasma. Eu tô arrepiando de lembrar. Esse é o momento do surgimento da lenda. Ele ganha uma guerra improvável, ele vence um guerreiro de uma forma avassaladora. Quando ele ganha, você ganha o poder do fantasma, a tela fica vermelha. A música muda, tudo muda. As pessoas, né, os inimigos eles vão ficando com medo e você vai matando geral. Cara, é muito empolgante. Tu vê que assim, você não é mais um guerreiro, você é uma lenda. As pessoas vão contar sobre isso, vão ter histórias e músicas sobre isso. Eu acho muito legal quando uma história é baseada nisso, né? Samurai dos Olhos Azuis me parece isso. Parece que é uma lenda que tá sendo criada. No caso da Onryo, Mizu tem esse embate, né? Um personagem que é mestiço, metade japonês, metade ocidental. Aí tem os olhos azuis, aí as pessoas encaram como um monstro. E a partir disso se cria ainda mais esse desenvolvimento da lenda, né? Do espírito vingativo. Mas essa animação, ela tem uma pegada meio curiosa pra mim, que é assim, é uma animação sobre um conto japonês. A gente tá falando do Japão da era Edo 1600 e tal. Edo ou Edo? Era Edo. Enfim, só que pra ir um pouco na contramão quando você vai mostrar uma animação japonesa dessa, eu sinto que eles decidiram fazer uma abordagem ocidental para uma história oriental. Então toda a estética do storytelling é ocidental. Desde o traço, não é um estilo de traço mangá, é um estilo de traço ocidental. É o Western Comic Art Style, que é o estilo que ficou popularizado por histórias em quadrinhos de heróis. Até nas vozes tem isso, né? Essa é uma série que o áudio original dela é em inglês. Finally! Eat up, girls! Mas a parte do áudio eu vou falar mais pra frente. Na verdade, tem esse estilo visual que lembra quadrinhos, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que é realista. A própria história, às vezes, tem uma pegada meio realista. Daria pra você ter feito isso daí em live action. Quem assistia, não sei se vocês vão ter essa impressão, eu tive. Tu pensa, cara, poderia ter sido live action. Perfeitamente. Mas nos próprios making-offs você vê que os produtores escolheram ser uma animação. É uma escolha estética, uma escolha artística. Por vários motivos. Como diz uma das criadoras, por que não? E eu concordo, a animação por si só tem todo
todo um charme próprio de animação. 2, por uma certa facilidade de opções, você pode pirar em alguns momentos, né, e não ter que fazer efeitos visuais. Inclusive, facilita muito na recriação histórica, e foi feito um trabalho de recriação histórica ali, de estudo histórico dessa época, né, do século 1600 ali no Japão. Mas não se engane pelo fato de ser uma animação, de ser algo mais infantil ou jovem. É uma animação adulta. Tem muita violência, tem muito sexo, gente pelada pra tudo quanto é lado, os temas são bem adultos, sabe, assim, é uma animação adulta, sem dúvida nenhuma. Aquele mais 18 tá ali não é à toa. E você vê muito dessa relação com o realismo nas lutas, por exemplo, em coreografias, assim, dá pra ver claramente que tem muita coisa ali que foi feita com dublê e depois eles ilustraram por cima ou colocaram 3D por cima. Dá pra você ver que tem muita referência realista que foi usada como base pra fazer essa animação. Eu tô falando 2D, 3D porque é mais uma dessas produções que tá borrando um pouco o limite do que é 3D, do que é 2D. Tem muita coisa misturada. Tem muito cenário 3D com coisa 2D. Inclusive, mora aí uma das leves críticas que eu vou fazer a essa animação. Calma. É muito bom, mas ao contrário, sei lá, do Aranha-Verso, Arcane, sei lá, alguma dessas animações híbridas que a gente tem hoje em dia, que eu não noto quando tem um 3D direito, é muito difícil. Samurai de Olhos Azuis, volta e meia, dá pra notar que é 3D. Tanto é que, pra mim, as cenas que possuem mais cenários, e os cenários muitas vezes são pintados só, não é um cenário 3D, é um cenário só ilustrado. É onde mais brilha as cenas, as mais bonitas. Tu vê o cenário assim, tu vê que é pintado, tu fala, nossa, é lindo. Não porque quando tem a personagem é ruim. Eu tô falando assim, é de vez em quando eu noto que é 3D, às vezes não. E especialmente pelo estilo que eles escolheram dos personagens, passa mais essa cara de desenho, passa mais essa cara de quadrinho. Eu vejo muita influência nesses personagens de Western Comic Art Style. Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu vejo essa referência. Eu não sou um ilustrador, mas eu, na minha leiguice máxima, eu vejo uma referência no traço de um Dan Mora, de um Mike Mignola, Laura Braga. Quando eu vejo o traço, de repente alguém que é ilustrador vai citar artistas que parecem mais. Mas de qualquer forma, o meu ponto me parece muito mais um quadrinho ocidental do que um mangá, que é por onde normalmente as pessoas vão fazer. Tu vai ver, sei lá, Star Wars Visions, e aí tem lá uma parte que é com samurai, parece mangá. Samurai dos Olhos Azuis não parece um mangá. Pra mim, a arte emula toda essa vibe, assim como ocidentais mostrariam uma lenda japonesa. Mas eu sinto que tem todo um lance de respeito. Eu acho que tem muita influência de artistas japoneses, tem muita coisa de arte japonesa ali, e você vê esse respeito em toda a parte do áudio. You think you can be great? As it says, there are 4 paths through the world. The way of the farmer, the artisan, the merchant, and the warrior. É uma série toda feita em inglês, o áudio original é um áudio em inglês, mas eles pegaram artistas japoneses ou descendentes japoneses pra fazer todas as vozes. Tu olhar, o elenco é estelar. Vários que você, eu reconheço tal. Muitos ali são americanos que nasceram nos Estados Unidos, mas são descendentes. Mas aí vem um ponto, uma coisa minha, que eu não sei se muita gente teve isso, tá? Eu entendi que tá emulando uma coisa mais ocidental, mas eu queria tanto ver essa série em japonês. Eu lembro que eu ficava vendo assim, e eles falando, o tempo inteiro eu ficava, cara, não sei se é a história ou o jeito que a história é contada, eu sentia que combinava, sabe assim, eu vou ver anime com a minha filha, eu tava vendo Spy Family ou Demon Slayer, rápido a gente botou uma outra dublagem, eu falava assim, eu quero ver japonês. Porque, assim, quem vê anime, vocês sabem, o japonês, ele tem uma parada muito única. Não tem nada igual, né, o japonês falando. E tem mais grito, e tem mais não sei o quê. O jeito, a cadência de falar, o jeito que expressa emoção é diferente. Ai, vai tomar no seu cu. Tem todo um lance interpretativo diferente. E eu fiquei nessa vibe, assim, eu falei, E o pior é o seguinte, essa série tá disponível na Netflix. Não tem áudio em japonês. Você tem inglês e português, acabou. Netflix Brasil, vocês deram, vou falar pra vocês deram mole nisso daí. Assim, a minha sorte é que eu tenho o NordVPN. Então, juro, eu tô falando isso daqui, você pode falar, a galera tá falando isso aqui de jabá, mas eu fiz isso real. NordVPN, Japão, eu vi em japonês. Quando eu venho às vezes falar aqui de NordVPN no canal, as pessoas pensam, pra ver conteúdos que não tá disponível aqui. Mas tem várias coisinhas, sabe? Dessas coisinhas que as pessoas, caraca, eu não quero ver uma série que não está disponível aqui. Eu quero ver só uma dublagem que não está disponível aqui. Que foi esse caso, que, foi mágico. Vou poder ver a parada em japonês mesmo. Tem alguns usos que o NordVPN vai te ajudar. Por exemplo, você quer viajar e quer pesquisar preço. Quero pesquisar preço de voo, de hotel, tal. Se você usa o VPN, como se você estivesse em outro país, tal, os preços podem variar. Você sabia disso? Hora disso.
olha a dica. E aí quem viaja às vezes tem problema. Cara, tem problema, às vezes vai fora do país, teu serviço de streaming não tá disponível. Com o NordVPN você resolve esse problema. Tô aqui no Wi-Fi do shopping, do mercado, da rodoviária. Você fica suscetível a invasões. Tem muita gente perdendo conta hoje em dia. NordVPN você fica com seus dados encriptados. Então você tá numa rede pública dessa assim, você fica tranquilo. Não tá lá exposto o teu IP pra pessoa chegar lá e acessar seu computador porque você nem vê. Você tá navegando, então teu computador tá normal. De repente, no máximo você pode dizer assim, internet tá lenta, né? A internet tá lenta. Então assim, NordVPN é isso, aumentar o seu nível de segurança. Vou até deixar um link aqui na descrição desse vídeo, 10 vantagens que você consegue com o NordVPN. Mas uma vantagem que não vai estar nessa lista é o meu link, nordvpn.com/gaveta, que você entra e pode conseguir coisas mágicas. Entre elas, se você fizer plano de 2 anos, um iFood Card. Pois é, e aí, dependendo do plano que você pega, o iFood Card vem com crédito maior. E aí você vai assistindo Samurai de Olhos Azuis em japonês, batendo um ranguinho gostoso. Olha só, essa do iFood Card já vai acabar agora no início de janeiro. Prova e testa. Assina os 2 anos e fala assim, vou fazer os 30 dias aqui de teste. Você vai gostar, eu uso direto, eu tenho certeza que você vai gostar também. NordVPN. Enfim, dependendo do jabá, podia ter a dublagem em japonês disponível aqui pros brasileiros, hein, dona Netflix? Eu acho que valeria, assim. Muita gente vai curtir. Eu não curti tanto por um... Fora de eu ficar lendo toda hora a legenda, eu não curti por um detalhe, mas eu vou falar depois, na parte de spoiler. Uma das coisas que me fez amar tanto essa série é que, apesar dela... Claramente ela vai ter temporadas, já tô avisando pra quem não viu, mas ela fecha a primeira temporada com uma sensaçãozinha de satisfação, sabe, assim? Tipo Arcane. Que ao mesmo tempo a história continua, você vai ver que tem mais, mas fecha um ciclo, fecha um arco ali e você fala, tá, você nota muito claramente que essa série vai ser maior logo no, sei lá, no segundo episódio, sei lá, o samurai está em busca de vingança. E aí tem 4 grandes figuras que vai se vingar. Aí tu, tá. E aí você espera assim, vamos ver, resolvendo logo esses 4. E aí você vê que tá tomando muito tempo num único personagem, que é um personagem da vingança lá. Aí tu vê que tá tomando muito tempo, tu fala, ok, não vai acabar numa temporada só. Acho que vai a temporada inteira só pra pegar esse um. E vão ter outras temporadas pra pegar os outros 3. Assim como vários animes fazem isso, né? Você tem os grandes líderes, aí vai só em um. O Demon Slayer é assim que eu vejo. Mas tem essa sensação de satisfação. Claro, tem episódios que são uns melhores que os outros e tal. E aí fica a minha observação. Toda série tem o episódio. Samurai dos Olhos Azuis tem o episódio. É o episódio 5. O Conto do Ronin e da Noiva. Puta que pariu! Esse episódio é 10/10. Esse é 10/10. Cara, esse episódio é inacreditável. Eu tô tentando não falar spoiler. Vamos começar o spoiler? Galera, você que não viu até aqui, eu recomendo você ver, tá? Não vai pra essa parte aqui sem ter visto, não, tá? Sai! Eu já cantei a pedra pra você que o 5º episódio é incrível, é maravilhoso. E eu vou começar a falar por que ele é incrível e maravilhoso, tá? 5º episódio... Ele tem aquela pegada de várias timelines ao mesmo tempo, né? É uma pegada meio Nolan. O Nolan inventou isso, mas vamos lá. É difícil quando você tem várias timelines e você tem que contar uma mesma história. Então, assim, você tem 3. Tá tão bem amarrado que é aquele teatrinho de bonecos. Essa é uma timeline que conta a história, conta a lenda, inclusive o surgimento da Onryo. Você tem a timeline do passado da Mizu, e aí estamos na fase dos spoilers. A Mizu é uma mulher. Nossa. E temos a timeline dela lutando contra um exército inteiro. Então, assim, esse episódio pra mim, ele foi o episódio relativo àquela missão do Ghost of Tsushima, que ele virou fantasma. Porque ela vira a Onryo nesse episódio. Transforming her into a nightmare, into an Onryo! Que ela enfrenta um exército lá no prostíbulo. Você vê o passado, e o passado tá muito amarrado com o que ela veio se tornar, porque tem toda aquela relação que é muito irada, é muito bem escrito aquilo, cara. Dela com a mãe, a mãe adotiva, que tu fica na desconfiança, pô, essa mulher aí abandonou ela, hein? Não, fiz isso daqui de propósito pra você ter uma vida melhor, tu não cola o negócio dela. E tem o marido que fica desgostoso depois que vê que ela sabe lutar muito e tal. You are a monster. E aí no final você não sabe qual dos dois tá, ela simplesmente mata todo mundo. Mata o marido, e acabou. E ao mesmo tempo que mostra na outra timeline que ela tá enfrentando o exército, ela tá ganhando, ela olha pra tela e aí tu faz a relação que a Onryo tem o olho azul e ela também tem o olho azul e começa... A imagem muda, tu puta que pariu, ela é a lenda, ela é um espírito vingativo. Uma máquina! Uma besta enjaulada, com ódio! Seu filho é da... Faz sentido o passado dela ser essa tragédia, sabe? Cara, esse episódio é tão foda.
cara. É 10, nota 11. Maravilhoso. O ponto, ó, não que o que venha depois seja ruim, é maravilhoso. Só que esse daí foi passou do técnico perfeito e atingiu algo mais, sabe assim? Atingiu aquele ponto que você já não chega através da técnica. É meio inspiração, é meio a ideia certa na hora certa, a realização certa e sai isso daí. Esse episódio foi dirigido pelo Michael Green, que é um dos criadores, ele e a Amber Noizumi, e tem uma identificação muito próxima com a Mizu, porque ela também é descendente, né? Ela é híbrida, vamos dizer assim, né? Ela é mestiça? Híbrida? Eu não sei qual o termo falar que não seja ofensivo. Matem ele! Ela é mestiça, né? Ela é descendente japonês com ocidental e tal, então ela fala disso no making of também. It was a lot about growing up mixed race and that feeling of not belonging, not being white, not being Japanese, that seeking wholeness. Com certeza ela alimenta muito disso pra personagem, e o que é bom, que deixa a história mais rica. Eu diria que o núcleo de criação dessa série foram esses dois aí, o Michael Green, a Amber Noizumi e a Jane Woo, que fez Mulan, mas tá se redimindo. Inclusive Mulan tem muito a ver com essa série, né, que é a mulher que se disfarça de homem. Daí eu tiro um dos grandes problemas pra mim que aconteceu na dublagem em japonês. Shihanka, kono Shindou Dojo no. A dublagem original, a voz é meio dúbia mesmo, assim. I'd love a gun like that. Dá pra ser um homem, né? Dá, mas assim, todo mundo viu. Aí revela no final do primeiro episódio, mas todo mundo sabia que era. Mas já na dublagem japonesa, não, assim, pra mim ficou muito mais claro que era uma mulher. Anta no kyōdai o sagashiteru Yami Shounin Shindou Heiji wa doko da? Podia ter engrossado mais a voz ali, não sei lá. Anta no kyōdai o sagashiteru Yami Shounin Shindou Heiji wa doko da? Lembrando, não estou falando de padrões atuais. Estamos falando de um Japão de 1600. Você falar, Gaveta, mas hoje em dia já não dá pra... Eu sei. Japão de 1600, tá? Inclusive, assim, pra falar a verdade, eu confesso. Esse é um dos pontinhos negativos. Vou começar a entrar na parte negativinha. Eu amei essa série, tô falando várias coisas maravilhosas da série. Mas as coisinhas que me incomodaram, assim. A Mizu não engana ninguém, né? This is the Shindou house. If you want to show off your sword skills, you can do it here. Must decline. Tipo, eu achei que a série se largou com isso, sabe assim? No início, a Mizu, ela tem todo o lance, bota o óculos pra tampar a cor dos olhos, mas usa o chapéu, tem a roupa larga, tal, não sei o quê. Você entende isso. Mas já pro final, ela já tava, tipo, já não tava fazendo mais nada, já tava só com o cabelo preso e óculinho, e às vezes nem isso, sabe? E já tava gritando, já não tava impostando a voz pra ser homem, só tava sendo ela. I'll kill you. No final, ela já não tava disfarçando. Eu sei, ela tem traços mais masculinos e tal, mas ok. Eu tô discutindo comigo mesmo. Eu tô imaginando as discussões nos comentários, aí eu estou fazendo a discussão na minha cabeça. Bota comentário, mas bota comentário mesmo. Eu não tô falando isso aqui pra vocês não fazerem, não. Eu preciso. A gente precisa de like, precisa de inscrição no canal, a gente precisa de comentário. Engajamento é bom, tá? Engajamento é bom no canal. Então, deixa o like. Você concordando ou não com as minhas opiniões, deixa o like pela produção. Pelo menos aqui é um local que a gente pode discutir sobre a série. Então é legal. Tem outros problemas que eu acho que são maiores, assim. Eu vi alguns problemas em roteiro. Algumas coisas que aconteceram porque a história precisava que essas coisas acontecessem e não soaram tão naturais. Eu não sei se foi culpa do Michael Green aí, disso. Ele tem altos e baixos, sabe? É o cara que fez o roteiro do Lanterna Verde. O cara que fez o roteiro do Lanterna Verde, mas ele fez o roteiro do Logan. Excelente, Logan. Ele fez o roteiro do Blade Runner 2049. Eu achei excelente também. Aí tu fala, porra, cara, tá entendendo? Assim, sei lá, ele fez Alien Covenant. Ele vai altos e baixos e tal, assim. Michael, você acertou nesse, tá? Não fez só ele que escreveu isso daí. A Amber também escreveu outro. A Amber virou íntimo. Mas ele tem um histórico maior que dá pra gente rastrear. Seja o que for, eu sinto que a história, às vezes, vai pra um lugar porque tu sente assim, isso daqui aconteceu porque a história precisava disso, mas não sou natural. Por exemplo, no final, acho que do 5º episódio, ele entrega a Kemi pro exército do pai dela. Take her. E aí o Ringo fica... não! You are no samurai. A samurai is honorable. Você fez isso, não quero mais ser o seu aprendiz. Aí tira o guizo da perna, entrega pra ela. Eu fiquei meio, porra, meu amigo. Tipo assim, ele podia ter ficado triste, mas você não tem a honra de um samurai. Ela não tem a honra do samurai já tem muito tempo. Ela acabou de fazer um assassinato da mulher lá do prostíbulo. Ela foi lá em cima e matou a garota. Horrível! Que isso daí me remete muito a Ghost of Tsushima também, falando que ele não era um samurai porque o samurai tem que ser honrado. You have no honor. And you are a slave to it. Já não é samurai por causa disso. Ela age nas sombras, ela mata a pessoa, ela mata por contrato. Fora várias outras coisas que ela vai fazendo ali. O que ela tinha que fazer honrada era salvar a vida das pessoas que estavam ali no prostíbulo. E ela salvou todo mundo, inclusive a Kemi. Mas aí veio o pai dela, o pai dela tá chamando ela. E aí ela não vou me meter nessa história de pai e filha aqui não. E aí o cara sai sabe,
Precisamos tirar o Ringo do lado dela, porque ela vai ter que entrar naquele castelo super impossível, não tem como ele entrar com ela. E a gente precisa desse Gizmo que depois vai ser especial, vai juntar na espada, tal, não sei o que lá. Tem toda uma... Então eu senti que era o que o roteiro precisava. A sword from this steel could kill a god. No final, no episódio final, o Taigen vai lá pra falar pro Shogun que vai ter uma tentativa de assassinato. His life is in danger. Tá demais, mas ele vai lá falar. E aí o Shogun... You are a loyal samurai. Give this man a sword. He stays at my side. Aí tu fica... Tu entende que o roteiro precisa, assim... Precisamos que um dos personagens principais fique do lado do Shogun pra ser a testemunha. Mas, meu amigo, Taigen era um excelente samurai de uma escola lá do Japão. Mas, meu amigo, do lado do Shogun devia ter Barrister Selmy, o Brienne de Tarth do outro lado, o Ghost of Tsushima. Porra, do lado do Shogun vão ter os melhores samurais. Vai ter o pica das galáxias, vai estar do lado dos caras, sabe? Assim, não, eu quero esse cara do meu lado que eu acabei de conhecer. Pô, cara, aí vê aquele eco de Lanterna Verde, sabe assim? Porra, maluco. E mantém, sabe assim? A gente precisa ter esse cara do lado pra mostrar o Shogun. Inclusive, precisamos mostrar o Shogun morrendo. Então, tem um cara com a arma, e você vê porque tem uma superioridade militar, porque os caras têm armas. O cara aponta a arma a queima-roupa do Shogun. E os samurais todos do lado dele, olhando assim, ó. Nossa, o que vai acontecer? E morreu. Meu amigo, na hora que o cara aponta aquela trabuco na arma do Shogun, era uma espada subindo ali. Os caras fazem isso por menos. Ninguém pode levantar uma arma e apontar pro Shogun. Por mais que esteja todo mundo na mira ali. Levanta, tem toda a honra. Sabe assim, aquele tira queima-roupa. Tem várias dessas coisinhas, sabe? O próprio Fowler, né, que dá o tiro. Pô, ele vai enfrentar os dois, sabe? Mizu e o Taigen. Pô, e o cara luta de igual com os dois? Pô, o cara é um mestre na espada. Eu fiquei meio... Não, a gente não precisava botar ele como mestre da espada, sabe assim? Eu sinto falta de um Kung Fu Panda, sabe assim? Você tem o Shen lá, né? Que ele luta também, mas fica nítido que ele não é páreo pros grandes lutadores. Então ele apela pras armas e tal. Nesse não, o cara luta, mesmo sem a arma, o cara luta pra cacete e fica meio... Pô, mas esse cara não era o cara que ficava só comendo e bebendo lá no castelo, jogado? Tudo bem, ele pode ser um grande lutador, mas sei lá, tem algumas coisinhas que eu fico... Mas assim, isso pra mim, eu tô sendo muito cri-cri. Algumas coisinhas na narrativa me incomodaram, mas no geral, achei a melhor animação que eu vi esse ano, pra mim. Eu que vejo tantas animações assim. É uma recomendação muito forte. É uma série maravilhosa, é uma série... Eu ia falar fantástica. Eu não sei se é fantástica, porque eu falo que Arcane era fantástico. Quase... Sei lá. Tô começando a criar um ranking de animações na minha cabeça, sabe? Talvez eu tenha que fazer um top 10 disso um dia. Talvez essa série acabe entrando no meu top 10 das séries. É possível. Desde que ela não faça um final horrível que nem essas daqui. Se ela não fizer um final horrível que nem essas, tá valendo. Mas o que vale aqui pra vocês é um beijo bem forte na sua bundinha. Peaches.